Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos. Aquele que vem pela primeira vez na nossa casa, sinta-se acolhido e possa sentir a presença de Jesus, dos bons espíritos, derramando sobre nós toda a energia de amor, de esperança, de fé. Vamos juntos elevar nosso pensamento ao nosso Pai. Agradecemos, Pai, a oportunidade de estarmos aqui reunidos como irmãos. Que cada um de nós, que agora abre o seu coração em súplicas e agradecimento, possa sentir a sua bênção já sendo derramada através do plano maior dos nossos abnegados irmãos espirituais. Que através desse auxílio que cada um de nós espera receber, possamos harmonizar nosso espírito, harmonizar nossa veste física e assim, com esse auxílio, fazer a nossa reforma íntima, que é o caminho, Pai, que nos leva até a Sua presença, onde vamos contemplar face a face a Sua misericórdia na vida maior que nos espera. Que nosso Mestre Jesus possa estar presente aqui, que o nosso mentor, nosso querido Padre Vitor, possa nos auxiliar para que hoje essa reflexão nos fortaleça, para que ela nos oriente e para que através dela possamos realizar os nossos objetivos reencarnatórios. Receba então o nosso louvor, a nossa prece de agradecimento e o nosso pedido que permaneça no coração de cada um de nós como centelha de amor, como fortalecimento para a nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Se assim seja. Bom, irmãos, o tema de hoje da nossa reflexão é quem somos na vida do outro, né? Quem somos na vida do nosso próximo. Mas antes vamos perguntar para nós quem somos, para nós mesmos. Qual que é a nossa atitude diante do nosso próprio ser? Como nós agimos, como nós somos, como nós pensamos, o que sentimos. Isso que nós somos, que sentimos e que realizamos, aí vai nos mostrar quem somos na vida do outro. Porque antes de ser para o outro, temos que ser para nós. Essa é uma lei, né? É o aprendizado nosso, primeiro é ser para nós, para depois ser para o outro. Então, para a gente conduzir isso aqui, vou ler um trechinho aqui. Nós somos responsáveis pelo outro, estando ou não atentos a isso ou não. Dependendo ou não, torcendo positivamente ou indo contra, pela simples razão de que em nosso mundo globalizado, tudo que fazemos ou deixamos de fazer tem impacto na vida de todo mundo. E tudo o que as pessoas fazem ou deixam de fazer acaba afetando as nossas vidas. Essa é uma frase que eu tirei de um pensador. Não sei se eu vou saber falar o nome dele. Iago Barman. É um pensador e eu achei muito interessante o que ele fala aqui, né? Que nesse mundo globalizado, tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente realiza, afeta todo mundo. E o que a gente não faz também, né? Porque quando a gente deixa de realizar algo positivo, né? A gente está não realizando para a gente, não realizando para o mundo que a gente vive. E quando a gente também faz alguma coisa que vai contra a lei divina, contra a lei de Deus, nós estamos prejudicando todo mundo que nós
vivemos. E a gente está vendo muito isso aí acontecer diante dos nossos olhos. Essa confusão que nós estamos vendo aí no planeta Terra. Claro que a gente sabe que nós estamos numa transição planetária e que vai ter uma modificação em tudo que nós estamos acostumados a ver, né? Está sendo feita uma peneirada, né? Vamos, espiritual, falando assim, para ver quem que vai ser os espíritos que vão permanecer aqui e os que não vão mais poder habitar essa casa planetária, porque ela estará além das ações desses espíritos. Quer dizer, quando aquele espírito já não consegue mais trazer para o planeta algum benefício, ele não vai mais ter condições de estar aqui. Então, nós temos que pensar como nós estamos agindo para saber se nós vamos ter essa possibilidade de ainda retornar aqui para gozar de um planeta que vai ser um planeta mais amoroso, um planeta de mais união, de mais concórdia entre todos nós, ou nós não vamos mais poder estar aqui para ver isso acontecer. E cabe a nós pensar que somos para o outro nesse sentido, que somos dentro da nossa casa, para as pessoas que estão lá conosco, né? Para os nossos irmãos, para os nossos cônjuges, né? Que somos para os nossos colegas de trabalho, pelos subordinados, a quem às vezes a gente tem o poder do mando, do direcionamento, do comportamento, né? Como nós somos aí na sociedade em geral, quando principalmente somos postos à prova, quando principalmente nos momentos que nós somos desafiados, a gente tem um comportamento que não seria o ideal. Então nós temos que pensar tudo isso, né? Como nós estamos passando por essa modificação, às vezes a gente vê no nosso comportamento uma certa ansiedade, uma certa angústia, né? A gente às vezes está em casa quietinho e quando vê a gente começa a pensar, lembrar, das coisas que nós já fizemos, das coisas que nós já erramos, das coisas que nós podíamos ter feito diferente. E aí a gente fica pensando, nossa, eu podia ter feito isso diferente no passado. Essa pessoa que eu magoei, ela ainda está com raiva de mim, ela ainda sente por mim aquela reserva, porque naquele momento eu não tive o equilíbrio e serenidade de pensar como isso ia refletir, essa atitude ia ser para essa pessoa. Mas aí a gente também pode olhar que às vezes a gente se modificou depois dessa atitude, porque a gente pensou, a gente se arrependeu, a gente refletiu sobre aquilo e falou, nossa, eu não posso ser essa pessoa, eu tenho que mudar. E a partir desse momento do arrependimento, que é uma coisa que acontece na nossa vida sempre, não tem ninguém aqui que não se arrepende de ter feito alguma coisa, ou para si mesmo, ou para alguém, aí essa porta dá oportunidade da mudança. Porque se não tivesse ocorrido essa conscientização, essa atitude, talvez a gente ia permanecer sempre fazendo as mesmas coisas, sempre magoando as mesmas pessoas, sempre tratando de maneira triste e sofrida as pessoas que estão ao nosso lado. Então, aquela briga que a gente teve dentro da nossa casa, aquela desavença que a gente teve no trabalho, né? Aquilo que nós recebemos do outro como uma coisa que nos doeu, nos machucou, que seja oportunidade de reflexão para nós, de saber mudar essas situações, né? Porque se a gente não mudar isso que a gente faz para o outro e também não mudar como a gente recebe o que o outro faz para a gente, nunca haverá transformação, né? Às vezes a gente precisa perdoar as ofensas que a gente recebe, né? Dentro da nossa casa, principalmente. O perdão deve ser, como Cristo sempre falou para nós, incansavelmente quantidade de perdão que forem necessários. Porque se a gente não fizer isso, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela coisa vai sempre estar ali no meio.
E nós vamos estar, porque repetindo coisas, né? Porque quando a gente não sabe segurar a nossa parte do homem velho ainda, do olho por olho, do dente por dente, a gente vai sempre estar repetindo as mesmas coisas. Então, às vezes, a gente tem o subalterno, né? Tem empresários aqui. Como estou tratando essas pessoas? Estou tratando com dignidade? Estou tratando com respeito? Ou estou tratando simplesmente com mando? Com autoridade? Com a prepotência de eu estar no nível mais alto e essa pessoa ter que me obedecer? A gente tem que pensar isso. Porque não é um escravo, é um colaborador. Se fosse um escravo, nem assim a gente poderia tratar dessa maneira. Por quê? Porque nós temos que ter humanidade. Tudo isso que aconteceu nesse planeta, durante todos esses milênios que ele existe, aconteceu negativamente, traz dor e sofrimento, porque nós esquecemos da nossa humanidade. A gente pensa que a gente está num patamar superior. Essas coisas que nós estamos vendo aí, essas guerras, né? Esse poderio que está aí disputando quem é mais, quem pode mais, o que isso vai trazer para nós, a não ser dor, sofrimento, perdas que nós vamos lamentar horrivelmente quando se vê o que vai sobrar de tudo isso. Isso tudo é porque nós não sabemos que nós somos para o outro. Eu digo que nós soubermos que nós somos para o outro, isso tudo vai modificar. Porque nós vamos ver que para o outro nós temos que ser irmão, nós temos que ser auxílio, nós temos que ser perdão, nós temos que ser amor. E não está acontecendo isso. Não está acontecendo isso. E às vezes dentro da nossa própria casa. A gente está naquela coisa de, né, aquela atividade incessante, chega em casa cansado, sem paciência às vezes para ouvir o filho que está se sentindo sozinho, para ouvir a esposa que quer desabafar no dia difícil que ela teve, né? Para ouvir os queixumes e para falar também dos nossos queixumes, né? Um dos outros, porque quando a gente divide com o outro o nosso pesar, a nossa tristeza, a nossa aflição, fica fácil de resolver as coisas. Então nós precisamos aprender a ser isso na vida do outro, né? E a gente tem que pensar como a gente contribui, né, dentro da nossa casa para que isso aconteça, dentro do nosso trabalho, né? Porque se a gente não pensar isso, se a gente não analisar, né, como que nunca vai mudar nada, nunca vai mudar. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos lembrar de Jesus dentro da nossa casa. Nós precisamos trazer Jesus para dentro da nossa casa, para lembrar de perdoar, de acolher, de escutar, porque Jesus fazia tudo isso. Jesus acolhia, Jesus escutava, Jesus auxiliava, Jesus perdoava. Por que ele fazia isso? Porque ele é um exemplo para nós, para que a gente aprendesse com ele, para que a gente seguisse os passos dele. Porque ele falou para nós, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então, enquanto nós não nos espelharmos em Jesus, para mudar dentro de nós esse homem egoísta que a gente ainda é, que às vezes se põe em primeiro plano em tudo na nossa vida, e começar a esquecer um pouquinho de nós e olhar um pouco mais para o outro que está sob o nosso teto, na nossa frente, caminhando conosco por onde nós passamos, a gente não vai mudar, né? Então nós precisamos trazer Jesus para o nosso coração. Quando a gente está aqui nessa casa de oração simples, a gente sente a presença dele tão forte, na harmonia que ele traz,
no fortalecimento da nossa fé, na alegria que a gente sente quando a gente vê que aquele cansaço que nos trouxe aqui dentro dessa casa, ele fica aqui dentro, ele não sai com a gente. Quando a gente sai daqui livre, igual um passarinho, sem peso, harmonizado. E nesses momentos que a gente sente esse Cristo tão presente aqui, ele fala para nós: eu quero que a hora que você sair lá fora, você me deixe aqui dentro dessa casa, não. Quero que você me carregue com você, porque eu quero te fortalecer, eu quero te orientar, eu quero te auxiliar. E nós, infelizmente, nos momentos que a gente mais precisa lembrar de Jesus, a gente esquece dele. Por quê? Porque a gente vai lamentar, a gente vai resmungar, a gente vai brigar, a gente vai questionar a vida. Por que está acontecendo comigo? Eu não mereço isso. Por que eu perdi, né, a pessoa que eu queria junto comigo? Por que eu perdi o emprego que eu tanto queria? Por que eu perdi a saúde? A gente vai questionar. Mas é nessa hora do questionamento que a gente tem que lembrar de Jesus. E é nessa hora do questionamento que nós temos que perguntar: o que eu sou? Quem eu sou? E olhar para dentro de nós. E ver se dentro de nós ainda tem muito ciúme, ainda tem muita vaidade, ainda tem muito egoísmo, ainda tem muita mágoa, muito rancor. Porque enquanto isso estiver dentro de nós não vamos nos conhecer. Porque nós vamos estar carregados de um peso que nos faz ficar cegos diante das benesses que Deus nos dá, que a vida nos dá. Nos momentos que nós estamos resmungando, que nós estamos maldizendo a vida, os nossos problemas, as coisas que nós perdemos, nós estamos esquecendo de ver o que nós conquistamos, o que a vida nos dá de bom, o que nos fortalece para a gente continuar a luta. E a gente precisa aprender a olhar o outro lado da vida, que é o lado que está dando certo. Mas a gente, infelizmente, por ser tão material, por ser tão pego às coisas da matéria, por não estarmos faltando monetariamente, né, emocionalmente, às vezes, aquilo que a gente acha que é o melhor para nós, a gente esquece de olhar o que está dando certo. Quem aqui agradece ao fim do dia a saúde que tem? Quem aqui, na hora que vai fechar os olhos para entrar no país do sono, dos sonhos, agradece o dia que viveu, a dificuldade que superou, o cansaço que está indo embora quando você deita naquela cama e se entrega? Vocês já notaram tanto que é maravilhoso quando a gente está cansado, o corpo doendo, desgastado, a gente toma um banho e vai se deitar? A hora que a gente se entrega ali naquele colchão, naquele travesseiro, e a gente vê que o nosso corpo agora, ele pode relaxar, ele pode descansar. E a gente não agradece isso. E às vezes a gente está lamentando, porque perdeu alguma coisa, porque o carro estragou, porque tem que gastar o dinheiro extra que ganhou, né? Mas não vê que ali tem uma cama quentinha, tem uma casa, né? Que aquele descanso do corpo, no outro dia vai te preparar para enfrentar as batalhas da vida. E a nossa saúde? Quando a gente tem saúde, a gente não agradece. Mas quando a gente começa a ficar enfermo, a gente vai vendo o tanto que é importante ter saúde. Mas nós cuidamos da nossa saúde do jeito que precisa? Nós, mesmo com os problemas que às vezes a gente tem, a gente para de comer demais, a gente para de beber, a gente para de fumar, né? A gente negligencia muito o que nós somos. Isso a gente faz com a gente e com outros.
A gente já pensou quanto, às vezes, a gente negligencia o outro no momento que ele precisa da gente? Quem tem em casa uma pessoa difícil, uma pessoa assim, daquelas assim que, como eu disse, é terrível você estar perto dela, porque ela só fala coisas negativas, ela só tem pensamentos ruins, ela só tem cobrança, ela só tem julgamento, nunca ela está satisfeita com nada que você faz para ela. Joga sempre na sua cara que está faltando alguma coisa. E às vezes a gente retruca essa pessoa, briga com ela, né? Fala, nossa, mal agradecida, por que você não me agradece o que eu estou fazendo por você? Ao invés da gente ter por ela compaixão, entendimento, ver que naquele momento aquela pessoa, ou às vezes a vida inteira, ela só teve isso para oferecer e ela não vai mudar. Então quem tem que mudar somos nós. Quando a gente convive com algo que não tem como a gente fazer nada para que mude, quando a gente convive com pessoas que não querem mudar, que não querem ser auxiliadas, que não querem sair daquela negatividade que elas acostumaram a viver, daquela depressão que está ali perturbando, que já foi no psicólogo, no psiquiatra, já tomou remédio, mas que está ali, né? O que nós podemos fazer? Ter compaixão, ser presença. Às vezes a gente precisa só escutar, a gente precisa só ouvir, não precisa falar nada. Às vezes aquela pessoa, naquele momento de angústia, de desespero, ela só precisa de um abraço. Ela só precisa que você olhe para ela com bondade, você escute com paciência aquele desabafo, que às vezes vai nos carregar de tristeza, vai nos carregar de preocupação, vai nos carregar daquele sentimento de impotência, de não poder fazer nada, mas que para ela vai ser como se ela estivesse aliviando uma carga que está ali presa. Então vamos escutar, não vamos criticar, não vamos julgar, não vamos achar que aquela pessoa não tem conserto mais, não. Depende dela, não depende da gente. E vamos orar, porque a oração é uma ferramenta poderosa na nossa mão, gente. A oração, ela tem um poder que, se a gente soubesse usar esse poder, qualquer porta que estivesse fechada para nós, ela seria aberta. Às vezes as pessoas têm alguém que está no hospital, já, como diz, condenado, não vai sobreviver, não tem chance mais. A mãe ora, a família ora, a sociedade ora, os amigos oram, e aquela pessoa sai inteira daquela situação. Porque a oração tem poder. A oração é a nossa conversa íntima com Deus. É quando a gente abre o nosso coração. E Ele vê nesse coração quem somos. Para nós mesmos, quem somos para o outro. Porque no momento da oração que Deus nos conhece. É no momento da oração que nós intimamente nos ligamos a Ele. Por isso, quando a gente está aqui em oração, a gente sente essa paz, a gente sente essa alegria, a gente sente esse acolhimento de Deus para as nossas necessidades. E por que fazer isso só aqui? E por que não fazer isso na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso passeio, na nossa caminhada? Por que não conversar com Deus todos os momentos da nossa vida, principalmente naqueles que a gente não sabe o que fazer, que a gente não sabe como decidir aquela coisa difícil que tem que ser resolvida e a gente não sabe o que fazer para resolver? E a gente entrando para dentro de nós, olhando as nossas imperfeições, olhando o quanto ainda precisamos estar atentos ao que falamos, ao que pensamos, ao que fazemos, nos conhecendo, nos analisando, olhando firmemente as nossas imperfeições, nós vamos ter força, nós vamos ter coragem, nós vamos ter capacidade de mudar. Se nós não fizermos isso, a vida inteira nós vamos andando, existindo, mas não vivendo, não evoluindo, não caminhando. Viver é uma coisa, viver é a gente ter atitude, a gente ter ação, é a gente realizar.
Existir é somente caminhar, entrar na zona de conforto, como diz o Zeca Pagodinho, deixar a vida nos levar. E ela leva, mas às vezes ela leva por caminhos que nós não queremos percorrer, por lugar que nós não queremos estar, fazendo coisas que não nos compete fazer. Então vamos viver com alegria, vamos nos conhecer, vamos saber quem somos na nossa vida, quem somos para o outro. Qual a nossa importância na vida das pessoas que estão à nossa volta? Qual a nossa importância nesse planeta que nos abriga? Qual a nossa importância para auxiliar a obra divina? E assim nós vamos saber quem nós somos na vida do outro. E vamos exercitar os sentimentos nobres que Deus nos colocou aí para que a gente pudesse usá-los, que é a paciência diante das imperfeições do outro, paciência diante dos problemas que a gente não tem capacidade de resolver, paciência para esperar o momento certo de agir, esperança de dias melhores, fé no amanhã, a certeza de que não estamos sozinhos nessa caminhada, que os espíritos benfazejos oram e olham por nós, que nós temos um anjo guardião, um irmão abnegado, que nos intui bons pensamentos, bons sentimentos, que nos auxilia quando nós queremos fazer boas ações. Nós jamais estamos sozinhos. Então vamos fazer uma análise de nós mesmos, quem sou eu e quem sou eu na vida do outro. Se eu não estou sendo uma pessoa boa, tranquila, equilibrada na vida do outro, deixa eu aprender a ser, deixa eu me esforçar para ser, deixa eu trabalhar para ser. E vou começar comigo mesmo. Então nossa reflexão é essa. A gente prepara muita coisa, gente. Escreve muita coisa. Mas a espiritualidade que nos dirige. E quando a gente começa a falar aqui, a gente começa a analisar. A gente começa a entrar para dentro da gente e ver que nós somos pequenos grãos de areia, poeira no tempo, poeira. Nós somos uma pequena parcela da criação divina, mas que essa pequena parcela faz parte do mar de benesses do Pai. E que nós, como pequena gota que somos, neste mar de amor que é a criação divina, podemos fazer a nossa parte. Então vamos fazer. Porque as pequenas gotas fazem o oceano. Então se nós mudarmos em nós as nossas atitudes, nos tornarmos melhor, esse mundo que nós queremos que tenha paz, que seja amor, que seja harmônico para vivermos nele, será assim como nós quisermos. E vamos orar pela humanidade, para que nós não deixemos de ser humanos, para que nós não deixemos de contaminar pela indiferença à dor do nosso próximo, que nós não achemos normal, natural, e que não nos diz respeito à dor do nosso próximo. Quando a gente vê as imagens da guerra, quando a gente vê as imagens da fome, quando a gente vê as imagens de destruição, de corrupção e de tristeza, que se mostram todos os dias diante dos nossos olhos. Porque se a gente começar a achar que isso é natural, nós não estamos mais sendo humanos. Então vamos ser humanos, vamos doer nosso coração com a dor do nosso próximo, porque só assim nós saberemos quem somos e quem somos na vida dos nossos irmãos. Então a reflexão nossa hoje é essa, vamos pensar nisso e vamos mudar. Se ainda tantas imperfeições carregamos, vamos procurar trabalhar também as virtudes que nós também carregamos, porque nós carregamos virtudes adormecidas e escondidas dentro de nós. Então vamos fazer com que ela aflore e nos faça melhor um dia após o outro. Agradecemos, Pai, e pedimos agora pela terra que nos abriga, por este planeta com tanta beleza, que é a nossa casa, que é a nossa oportunidade evolutiva, que nós como irmãos possamos unir ao seu coração bondoso
ao coração de Jesus e dos bons espíritos, e de nossa parte, com a pequena centelha de amor que nos é colocada como sua presença em nosso coração, possamos contribuir, amando, auxiliando e modificando, Pai, toda essa tristeza que está sobre este planeta. Nós pedimos paz, nós queremos paz, nós sonhamos com a paz que o Cristo diz que nos daria. Então, que nós possamos, através de Jesus, semear a paz nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no abraço fraterno ao irmão que sofre. Que possamos, Pai, com a sua presença em nós, ir de encontro àqueles que estão totalmente abandonados e dizer para eles que nós somos irmãos, que a sua presença está em cada um de nós. Que possamos visitar o lar vicentino, onde o abandono, a tristeza, muitas vezes está lá machucando aqueles corações. Que possamos visitar os hospitais, onde a dor física e espiritual está ali, às vezes preparando irmãos para a volta ao pátrio espiritual. Que possamos visitar as prisões, onde irmãos necessitados de perdão esperam por nós, para que possam verdadeiramente se arrepender do que fizeram, para que se sintam novamente amados e novamente inseridos na sociedade, que machucaram, que feriram, e ao cumprir as suas penas, que eles possam ser auxiliados para que nunca mais voltem ao crime que praticaram. Que possamos olhar e acolher o nosso irmão sem teto, que caminha às vezes na nossa rua pedindo apenas um pedaço de pão, mas que quer mais do que isso, Pai. Quer uma palavra, quer que nós perguntemos para ele simplesmente: como você se chama? Que nós possamos, Pai, sentindo a sua presença em nós, distribuir amor, para que este amor modifique o nosso planeta e para que a paz de Cristo reine como Ele quer. Então nós pedimos, Pai, abençoe o nosso planeta, que nossa Mãe Maior, que é padroeira da nossa pátria, Brasil, possa nos auxiliar aqui na nossa terra, para que nós possamos trabalhar e auxiliar o progresso dessa nação tão magnífica, mas tão tristemente destruída por nós mesmos. Nessa prece queremos agradecer por essa noite e pedir que permaneça sempre nos abençoando, nos auxiliando e nos fortalecendo na jornada da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E vamos lembrar dessa